Abra no livro de Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6. Glória a Deus. Louvamos o Senhor. Santo, santo, santo. Mateus capítulo 6. Vamos ler o verso de número 22 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor. Te bendizemos. Grande é a tua fidelidade para conosco. Amém? Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Traga a nós o entendimento da tua palavra, ministra em nós o teu Espírito, em nome de Jesus. Esse ambiente está selado e guardado para receber a palavra do céu, e todo aquele que receber essa semente da palavra, tendo um bom terreno, um bom coração, a semente vai germinar e frutificar para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, fica a sua Bíblia aí aberta, meditando comigo nessa palavra que Deus quer falar conosco nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Se você estudar na tua casa, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 5, uma das pregações mais importantes de Jesus começa em Mateus 5, considerada como uma das maiores e mais importantes pregações de Jesus, que é o Sermão do Monte. E daí em diante Jesus começa a trazer ensinos a respeito da lei, ensinos a respeito da ira, do adultério, do divórcio, ensinos a respeito de juramentos, ensinos a respeito da vingança, em relação ao amor aos inimigos, ensino a respeito de esmolas, em relação à oração. Aqui ele fala a oração do Pai Nosso. Também ele fala ensino a respeito do jejum. Jesus fala sobre os tesouros no céu, não acumulem tesouros na terra. Jesus fala o texto que eu acabei de ler sobre a luz do corpo. Depois ele fala sobre dois senhores. Depois ele fala sobre as preocupações com as coisas dessa vida. Se você estudar Mateus 5, Mateus capítulo 6 a fundo, sendo um minerador, minerando aqui a palavra, você vai tirar muitos fundamentos de como ser um discípulo de Jesus, de como ser um autêntico e verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Você se tornar um discípulo de Jesus é muito mais do que você ser parte de um ministério, de uma determinada igreja. É muito mais do que isso. Nós como igreja, nós como congregação, nós aqui edificamos uns aos outros, trabalhamos para o crescimento espiritual de cada um. Mas uma pessoa, ela pode estar na igreja e não ser discípulo. Ela pode estar na igreja porque, ou não, tem pessoas que estão na igreja ou deixam de estar numa determinada igreja porque elas têm entendimentos diferentes do que é a igreja. Exemplo: eu não vou ficar nessa igreja porque as pessoas não se relacionam comigo, eu não tenho amizade, eu não tenho comunhão. Às vezes as pessoas entendem que ser igreja é ter uma aliança de afeto emocional. Vai muito mais além que isso. É lógico que é importante a comunhão, o relacionamento, mas ser igreja é um vínculo espiritual. Nós podemos ver isso na palavra de Deus. A Bíblia fala que eles tinham um só coração, uma só forma de pensar, um só espírito.
Os próprios apóstolos se ausentavam das mesas da comunhão para se dedicarem totalmente à consagração da oração e da palavra. Numa igreja de Atos, você não via os pastores, os apóstolos sentando, comendo, tendo comunhão com a igreja, porque a igreja entendia que a separação deles dessa comunhão era parte da consagração deles para a oração e dedicação à palavra, para que quando eles viessem edificar a igreja no dom que Deus deu para eles, que é a pregação da palavra, eles estivessem aptos. Hoje em dia, se um pastor se ausenta da mesa, no entendimento de alguns, ele está deixando de amar, está deixando de ter comunhão. Mas no entendimento da essência da igreja, os apóstolos se ausentavam das mesas e eles deixavam outros cuidar dessa parte, para que eles pudessem se dedicar totalmente, exclusivamente à palavra. Então você imagina que não é fácil você ter a responsabilidade de edificar um corpo, uma igreja, pela palavra. Você tem que ter uma vida de dedicação à palavra e à oração. É diferente de uma dedicação pessoal que cada um tem que ter. Às vezes você tem uma dedicação pessoal, você fala, não, mas eu estou aqui orando, lendo a Bíblia, é só isso aqui que o pastor faz? É fácil. Só que um pastor, um apóstolo, ou quem quer que seja que é responsável pela igreja, ele se torna um mensageiro de Deus. Você, quando está assim, fazendo teu devocional, é você e Deus, algo pessoal. Ou às vezes que Deus fala exclusivo para você, ou que uma vez ou outra Deus dá uma palavra para levar para alguém também, para fortalecer um vizinho, para evangelizar alguém, mas isso é esporádico. Agora não, alguém que está responsável para edificar a igreja, de forma da pregação do evangelho, ele tem que ter uma vida totalmente consagrada para isso. Ele tem que se afastar de muitas vozes. Por exemplo, naquela época, Deus usava muito os pastores na palavra de conhecimento. O que é isso? Eles não estavam sempre à mesa das pessoas, mas por conta de ter uma consagração e uma vida de oração, quando eles estavam diante das pessoas, eles já tratavam e falavam dos problemas das pessoas na palavra e na direção, porque Deus revelava a eles. Então você imagina que se eu estou sempre com você, estou sempre tendo relacionamento com você, e eu vou pregar uma palavra que Deus quer me usar para exortar ou edificar você ou encorajar, você pode pensar, não, essa palavra é tendenciosa, porque ele tem tido relacionamento conosco e ele sabe da nossa vida. Então, o que eu quero dar esse exemplo para você entender? Nem todo pensamento que você tem hoje em relação do que é ser o certo ou errado para a igreja é. Nós temos que voltar para a essência do evangelho e da palavra. Se for ver pela palavra, então todos que estão edificando a igreja pela pregação, eles devem se ausentar de certos relacionamentos, não porque eles estão evitando as pessoas, mas porque é uma consagração. Uma pessoa, para dedicar a palavra, tem que ter uma vida consagrada, e essa consagração não é só livre do pecado, mas se dedicar a ter, às vezes, estar exclusivamente buscando a presença e não estar às mesas. Então, eu tenho esse entendimento, essa visão. Você vai ver que em alguns momentos, por um propósito, ou por algo específico, eu muitas vezes estou em algumas mesas, e isso é muito raro, porque eu tenho esse entendimento, que eu preciso me separar, e ouvir a voz do Senhor. São muitas vozes. Hoje foi um dia assim, muito, humanamente falando, cansativo para mim, muitas vozes. Assim, é prazeroso estar com as pessoas, mas muitas vozes, muitas pessoas me procurando, e querendo falar, e querendo ser ouvidas, e aí eu fico assim, é que nem quando você quer tirar assim, a cabeça para fora da água, para respirar um pouco. Aí eu falo assim, Senhor, deixa eu te ouvir. É tantas vozes, é tanta gente querendo falar, é tanta gente querendo tanta coisa. Eu preciso te ouvir. Eu preciso me separar meus ouvidos para ouvir. O ouvido tem que estar muito afinado, para você ouvir o Espírito Santo. Porque aqui é o lugar mais perigoso que tem, esse lugar. Porque se eu falar uma coisinha que seja aqui, em nome de Deus, que não é de Deus, ó para mim, já era. Então é muito sério. Então nós temos que entender, trazer o verdadeiro sentido de cada coisa. O que é ser igreja, o que é congregar, o que é
a importância de uma igreja, o que esperar, qual a expectativa? Diga comigo, realidade e expectativa. Às vezes você tem uma expectativa em relação a algo, enquanto você deveria ter uma visão realista, a realidade. Isso é muito sério. É tão sério que Jesus nos ensina isso. Ele fala: os olhos, eles são a lâmpada do corpo. Quando Jesus está falando dos olhos, Ele está falando sobre visão. Diga comigo, a visão que vai definir o seu futuro. O tema dessa mensagem é a visão que define o seu futuro. O tipo de visão que você tem em relação às coisas que você está vendo hoje vão determinar o seu futuro e até a sua eternidade. Nós vamos ver isso aqui hoje. Existem pessoas que podem estar no mesmo cenário e elas estão tendo pontos de vista diferentes. Inclusive, uma das coisas que as pessoas mais defendem hoje é o seu ponto de vista. Muitas vezes nós queremos defender o nosso ponto de vista, e às vezes a visão que nós estamos tendo não é uma visão celestial, e essa visão pode nos levar a um lugar de condenação eterna, ou de comprometer um propósito de Deus para esse tempo, para essa terra. Então diga comigo, uma visão que define o meu futuro. Então Jesus nos ensina, Ele está ensinando a igreja, Ele está ensinando os discípulos sobre vários ensinos profundos em relação ao nosso proceder, ao nosso estilo de vida, a partir do Sermão do Monte. Jesus, por exemplo, Ele chega e confronta. Nós podemos dizer, muitos de nós, não, eu sou discípulo de Jesus, eu sirvo a Jesus. Mas Jesus fala claramente aqui que você deve amar aquele que te persegue. Ele começa a pregar o Sermão da Montanha, ele bate alguns pontos que incomoda, que mexe com a gente, que nos tira da zona de conforto. Ele fala: você me ama, você realmente quer ser meu discípulo? Sim. Então você vai amar aquele que te persegue, você vai orar por ele de todo o coração, você vai ser livre disso. É muito difícil, não é, irmãos? Então dizer assim: eu sou discípulo, a gente enche a boca de Jesus, eu sou crente há muitos anos, eu sou da igreja tal, aí agora, não, eu já estou naquela outra igreja tal agora, mas sou crente há tantos anos e tal. Jesus, Ele nos orienta que nós devemos ter cuidado, porque nos últimos dias viriam falsos profetas, falsos mestres, e até mesmo os escolhidos seriam enganados. Tome cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Interessante que todo mundo acha que está certo, todo mundo acha que é o verdadeiro, mas ele está dizendo que os últimos dias teriam o falso. Ninguém fala: olha, eu sou o falso, tá? Está aqui, ó, fica tranquilo que agora você sabe quem é o verdadeiro e quem é o falso. Ninguém vai falar isso: eu sou o crente falso. Todo mundo no seu ponto de vista é o correto, todo mundo no seu ponto de vista é o verdadeiro. Como é possível então eu saber de fato se eu sou ou não sou, e quem é e não é? Porque se ele está falando que vai ter, porque já tem, no nosso tempo agora, já tem. E se tem e ninguém acha que é, isso é um risco muito grande. Ninguém vai sair por aí falando: olha, eu vou pregar o evangelho para você, mas é o falso, tá? E muitas vezes nós somos traídos nas nossas expectativas. Nós confundimos expectativas com realidade. Por isso ele diz: os teus olhos são a lâmpada do corpo. Talvez você, querido, não tenha entendimento da importância que é isso, mas naqueles dias uma lâmpada era um utensílio indispensável para todos. Deixa eu te perguntar, qual que é a primeira coisa que acontece quando você sair daqui do culto? Nós estamos à noite, daqui até a tua casa você tem o farol do teu carro, você tem postes iluminando o caminho, você tem o farol do carro do outro, inclusive você tem a seta que vai orientar para que lado que o outro que está na frente vai entrar, para você não colidir. Tem a lâmpada de frenagem. Quando você vai levar um carro lá como é que chama? Para fazer a vistoria, no Detran, o que ele pede para você fazer? Acende farol, dá seta do outro lado, pisca alerta, luz de ré, luz de freio.
qual que é a coisa mais importante que ele olha? Luz. Luz de ré, luz de freio, setas, faróis, luz. Você para o carro na tua garagem, na hora que você vai entrar na tua casa, você abre a porta, o que é a primeira coisa que você procura? Interruptor, para acender o quê? Luz. A gente não dá valor nisso, porque é muito no automático. Liga o farol. Tem carros hoje que tem automático e liga o farol de noite sozinho. Se você esquecer, ele liga sozinho. Aí você chega em casa. Agora você imagina viver naquela época, no deserto. A Bíblia diz que Deus colocava uma coluna de fogo para os guiar no deserto, para que eles pudessem continuar caminhando ainda à noite. A luz, a lanterna, ela tem um sentido essencial para dar a direção. O que ele está dizendo? Se os olhos são a lâmpada, o que é isso? A sua visão vai direcionar qual é a diga, os olhos são a lâmpada, e a forma como eu vejo, a forma como eu tenho uma visão, vai determinar a minha direção. Existem pessoas totalmente sem direção, elas estão vivendo todo dia. Cadê a direção da tua vida? Cadê a lâmpada? Mantenha a sua lâmpada acesa, mantenha a tua visão acesa, clara. Jesus aparece para Saulo, Saulo fica sem visão. Precisou Saulo perder a visão da terra para encontrar a visão do céu. Às vezes você precisa perder algo para enxergar de fato. Ele perde a visão da terra, ele vai tateando, vai até aonde? Ananias fala: olha, você vai ser um apóstolo, você vai batizar muitos, você vai alcançar muitos. E então Ananias coloca as mãos sobre os olhos de Saulo, as escamas caem e os olhos de Saulo se abrem, e ele recebe a identidade de Paulo. Ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Jesus começou a obra ali e completou a obra através de Ananias. Ele tem que parar de ver para que então possa de fato ver. Existem escamas que precisam cair dos nossos olhos, porque a nossa visão vai nos dar o direcionamento para onde nós devemos ir no nosso futuro. Essa visão restaurada da identidade verdadeira de Paulo, restaurada em Deus, ela não só mudou a vida de Paulo, alinhando e calibrando ele, deixando de ser um perseguidor da igreja para ser alguém que sofre, é perseguido e morre pela igreja, como também muitos de nós hoje somos beneficiados pelo ministério de Paulo, porque ele viu, porque ele enxergou, ele acreditava, irmão, ele era um falso discípulo de Deus, e ele acreditava ser de fato autêntico. Não, eu estou aqui defendendo a palavra, eu estou aqui defendendo a qualquer custo o Deus que eu amo e sirvo. E quando ele cai no caminho de Damasco, escuta alguém aproximando e fala: quem é? Jesus disse: eu sou a Jesus a quem você persegue. Mas como que ele pode estar perseguindo o Filho de Deus, se ele estava matando, perseguindo em nome de Deus? Paulo era mal intencionado? Paulo era mau caráter? Paulo acreditava de todo o coração que estava servindo a Deus. Quando ele perseguia um cristão, levando muitos, e ele fala que fez isso com muitos, a negar a Cristo, a negar a ressurreição, ele acreditava estar fazendo o que era certo. Então é muito importante que eu tenha olhos bons. O que é bons aqui no original? Visão espiritual. Agora ele diz: se os teus olhos forem maus, maus aqui no original é cegueira espiritual. Você vê, você enxerga, mas não vê.
Diga, eu enxergo, mas não vejo. Paulo, ele enxergava, mas não via, até que ele deixou de enxergar e passou a ver. Tome cuidado para que ninguém seja enganado, ninguém vos engane. Se os olhos são a lâmpada do corpo, eu tenho que utilizar bem os olhos, eu tenho que ter uma visão clara. A palavra de Deus diz, lá em Atos 26, em relação a Paulo, Atos 26, 19 diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo agora não estava defendendo algo que ele acreditava ser o correto. Não, eu vou aqui, olha, fazer isso porque eu acredito. Não, ele recebeu uma visão da onde? Celestial. E por essa visão celestial, ele apanhava, ele era açoitado, ele era perseguido. Não porque ele caminhava baseado naquilo que ele enxergava e acreditava ser o certo, mas agora ele caminhava debaixo de uma visão. Diga comigo, eu preciso ter uma visão celestial. Senhor, diga, abre os meus olhos espirituais. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para mais de 100 irmãos de uma só vez. Eles não só assim, ó gente, eu acho que ele está vivo, porque o túmulo está vazio, a pedra que estava na frente do túmulo rolou. Não, eu sei que ele está vivo, porque eu vi. Tomé falou, eu só acredito vendo. Ele falou, então vai, então veja, coloca o dedo aqui nas feridas. Todos eles receberam uma visão, não uma suposição. Você caminha debaixo de uma visão que Deus te deu, celestial, ou debaixo de uma conclusão daquilo que você enxerga, de uma suposição? Isso é ter olhos maus, isso é ter cegueira espiritual. A Bíblia fala sobre Estevão. Vamos ler sobre Estevão. Rabalabaçu. Atos 7, a partir do 54. Olha o que diz. O mesmo Estevão, que a partir dele incendiou o coração de Paulo. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva, rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os seus olhos no céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritavam bem alto e tamparam os seus ouvidos, e unânimes avançaram contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um homem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Que palavra! Esse jovem que tinha, pela teologia, menos de 18 anos, um jovem entre 16 e 17 anos, cheio do Espírito Santo. Irmão, uma pessoa que tem uma suposição que é discípulo de Jesus, uma pessoa que tem uma suposição que serve a Deus, não, eu acho que isso aqui é o certo, vou fazer assim. Ela não tem uma atitude como Estevão teve diante da morte. Qual é a atitude que você tem diante de uma oposição? Talvez eu e você não enfrentamos uma oposição ao ponto de quase podemos perder a nossa vida. Eu posso dizer por mim, eu já recebi faca no pescoço, revólver na cabeça, murro na cara, pregando o evangelho. Eu fui pastor numa cidade em que o homem não aceitava a esposa dele na igreja. Ela era uma senhora de mais de 60 anos de idade. Ele era um homem violento, batia nela. E ela estava indo na igreja, estava sendo transformada. E ela falava: Deus está me transformando, Deus está mudando a minha vida, eu vou continuar indo nessa igreja. E o marido dela tinha um revólver, falou: então eu vou lá na casa do teu pastor, vou matar ele.
E ela ligou para mim, para minha esposa, nós estávamos na rua, falou: pastor, onde você está? Eu falei: calma, irmã, o que aconteceu? Não, é que o meu marido, ele foi na porta da tua casa com revólver para te matar. Não abre a porta para ele, que ele vai te matar. Eu falei: não, eu estou na rua. Quando eu cheguei na porta da minha casa, a polícia estava lá. Você já passou por algo assim? Pelo evangelho? E aquele homem estava endemoniado, obviamente, em primeiro lugar, alcoolizado. E ali nós conversamos, a viatura liberou ele. E depois eu fui lá na casa daquele homem pregar para ele, orar por ele, e aceitou Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Lá em Belo Horizonte eu tinha 19 anos. E eu pregava, a igreja abria de segunda a segunda. E nós ficávamos na porta da igreja fazendo evangelismo todos os dias, pregando. E havia um homem que tinha acabado de sair do presídio. Ele morava na rua. Ele é muito forte, ele era muito forte, cheio de tatuagens. E eu comecei a evangelizar ele todo dia. Ele era morador de rua, porque ele saiu da cadeia, não conseguia emprego. Eu tinha direito a teve uma época, né, que eu tinha direito a uma refeição, que era um marmitex, num restaurantinho popular que tinha do lado da igreja. Uma época que eu não tive nem isso. E eu falava para ele: olha, todo dia, se você vier aqui estudar a Bíblia comigo, eu vou te dar uma marmitex. E eu ficava sem comer para dar minha marmitex para ele, para que em troca disso eu pudesse pregar para ele. A igreja era 3 andares. E foram semanas eu dando a minha marmitex sem almoçar, para pregar para ele, para ganhar aquele homem para Cristo, que tinha muita raiva no coração dele, muita violência, muito ódio. Ele tinha marcas de tiro. E ele foi contando a história dele, e eu pregando. De repente teve um dia que nós estávamos, tinha um caminhão de mantimentos que tinha descarregado na igreja. E eu estava carregando os mantimentos, aquelas caixas de verdura, do primeiro andar lá para o último andar da igreja, onde ficava a cozinha, carregando aquelas caixas. E eu desci e subia. Numa dessas que eu desci, que eu peguei uma caixa, fiquei de costas para a rua, eu fui surpreendido por alguém que me pegou por trás, muito forte. Colocou uma faca na minha garganta, aquelas feitas com lâmina de serra grossa, aquelas de cadeia mesmo. E falou: vou te matar, vou te matar, vou te matar. Aonde que é o cofre da igreja? Fala para mim, senão eu vou te matar. Eu vim para roubar a igreja. E ele tinha me rendido e queria entrar comigo rendido dentro da igreja, para que abrissem o cofre e ele levasse algum dinheiro, e em troca de não me matar. Vou te matar, é aquela ameaça: vou te matar. E aí naquela hora veio um sentimento assim em mim. Eu pensei: eu vou morrer. Eu pensei que eu ia morrer, literalmente. Aí eu pensei, naquela época eu era solteiro, pensei muito rápido no meu pai, na minha mãe, nos meus irmãos. Rápido, foi de relance assim, foi algo que marcou a minha vida. E eu gritei bem forte assim: Senhor Jesus, eu estou pronto. A minha vida não está na mão desta pessoa. Eu não sabia quem era, porque estava de costas. Não está na mão dessa pessoa, está na tua mão. Se chegou a minha hora, eu estou pronto, pode me levar. Agora, se não chegou a minha hora, Senhor, intervém agora, em nome de Jesus. Quando eu falei isso, esse homem caiu endemoniado no chão. Na hora que eu olhei, era aquele homem que eu estava dando meu almoço todo dia para ele. Ele decidiu voltar a ser um ladrão, e decidiu roubar a igreja, e decidiu me pegar como como é que diz? Refém, exatamente. Tudo isso por amor ao evangelho, né? Na época meu pai e minha mãe nem podiam sonhar disso. Ele ficou ali segurando tanto tempo aquela lâmina que cortou meu pescoço assim, sangrou. Aí eu fui para o hospital, fizeram um curativo, não precisou dar ponto, nada. E ali eu senti realmente como que a vida da gente, ela é um fio que passa. Quantos casos nós vemos desse na televisão, que por nada uma pessoa tira a vida da outra. Às vezes a pessoa entrega o que pediu, vai lá e mata. Naquele dia, porque não tinha chegado a minha hora. Então nós precisamos entender que tipo de olhos nós temos que ter em relação ao que é o verdadeiro evangelho, o que é sofrer por Cristo, o que é verdadeiramente chegar a um ponto de sofrer. Eu dei 2 exemplos entre tantos outros que eu já vivi, né? E eu imagino, queridos, quantos de vocês passariam por algo desse tipo como Estevão passou? Eu poderia passar talvez por algo como Estevão passou também.
Já fomos em países extremamente extremistas, muçulmanos. Eu lembro que uma vez a gente estava indo para o Quênia e a gente teve que passar uma noite na Etiópia, só muçulmano. O local que a gente foi dormir era muçulmano. A gente entrou no aeroporto, não, que a gente desceu no aeroporto foi no banheiro, os homens tudo lavando os pés. O banheiro era de container no aeroporto da Etiópia. E eles lavando os pés, porque na hora que chega a hora deles rezar, eles lavam os pés. Na onde que é para lavar as mãos, lavando os pés. Todo mundo muçulmano. E o pessoal falando para a gente: olha, você tem que deixar a tua Bíblia escondida dentro da mala. Na hora que passava no raio-x, eles viam a Bíblia, eles tratavam a gente mal, o pessoal do aeroporto, deixava a gente por último, fazia a gente abrir a mala, tirar tudo de dentro. E a gente ficava aquela hora, aquela tensão, né? Que a qualquer momento pode acontecer. Uma coisa você vê num filme, outra coisa você está lá. Aí teve uma hora que a gente estava indo para o lugar onde ia dormir. Aí falaram: o carro está esperando vocês. Aonde? Ali fora. Geralmente quando você está no aeroporto, a van para na porta do aeroporto e te pega. A van parou lá do outro lado. A gente teve que atravessar assim, uns 4 minutos andando. E a gente andou no meio daquele povo, todo vestido daquele jeito. E eles todos olhando para a gente, esquisito assim, meio mal encarado. Chegamos no hotel, só tinha eles. E a gente olhando, eu falei: meu Deus, eu estou aqui, no olho do furacão. Se eu morrer aqui, já subo daqui direto para a glória e martirizado. Glória a Deus, por amor ao Evangelho. Porque a gente estava indo para uma missão em prol do Evangelho. Tem coisas que a gente não fica falando, mas é tanta coisa. Mas não chega nem a um ponto que esse jovem passou. Ele estava pregando o Evangelho verdadeiro, e os outros achando que estavam servindo também a Deus. Esses que mataram Estevão não são pessoas de outra religião, não são extremistas de outra religião, são homens que serviam a Deus, o mesmo Deus que era o Deus de Estevão, o mesmo Deus que enviou Jesus. E eles falaram: não, Estevão, isso que você está falando não é de Deus, nós vamos te matar, porque é blasfêmia, e blasfêmia é sujeita à morte por apedrejamento. Pela lei, eles tinham brecha para apedrejar ele, porque eles eram os doutores da lei, e como doutor da lei julgou: não, você não está falando que é de Deus. Mas a Bíblia fala que ele estava cheio do Espírito Santo. Então nós vemos o que? Pessoas que têm uma perspectiva, uma expectativa, e alguém que de fato tem uma visão de uma realidade. Aquele que tem uma visão real daquilo que é espiritual, está lá obedecendo a Deus e pregando cheio do Espírito. O outro está querendo condenar e apedrejar e matar aquele que tem uma visão real. Então nós vamos viver esses dias. Ei, deixa eu falar para você que não ouviu ainda. Nós vamos passar a viver esses dias. O amém foi muito fraco, né? Foi muito fraco esse amém. Nós vamos passar a viver esses dias, onde só ser frequentador de igreja, daqui a pouco você vai ter que aceitar muita coisa. Você vai ter que aceitar o que a Bíblia não aceita. O anticristo, ele vai vir em nome de Deus. Ele vai pregar a paz. Ele vai resolver todos os problemas. Ele vai unir as pessoas. É um evangelho paz e amor. É um evangelho que não fala do pecado, que não fala do juízo, só fala da paz e amor, da graça. Uau! Você tem que estar atento sobre uma visão baseada numa perspectiva e uma visão realista. Qual é o tipo de visão que Deus está oferecendo para nós aqui? Deus me deu essa palavra. Eu não sabia que ontem a minha esposa pregou sobre visão. Ela falou: o que você vai pregar hoje? Eu falei: vou pregar sobre visão. Ela falou: uau, eu preguei isso ontem. E a gente estava tomando ali um café, comemorando. Ela falou: nossa, quantas vezes eu prego algo na quarta, você vai lá e prega algo na quinta, que complementa. Ela falou: posso te dar um dado sobre isso que vai te ajudar? Eu falei: claro. Ela me deu uma informação, falei: uau, me manda isso. Ela deu a chave assim, daquilo que eu ia ministrar. Eu já tinha os textos, eu já tinha a palavra, mas faltava essa chave. Eu quero que você não deixe nada roubar a tua atenção, porque essa palavra é uma palavra libertadora. E a minha esposa falou que ela estava lendo num livro, e ela aprendeu que todo ser humano possui 3 visões. Diga comigo: todo mundo possui 3 visões.
Olha para o teu irmão do lado e fala: você tem 3 visões. Fala para o outro agora: você tem 3 formas de ver as coisas. A primeira visão é chamada, isso é dado científico e psicológico, é a visão projetada. Diga comigo: visão projetada. O que é a visão projetada? O que é isso aqui? Como é que é chamado isso aqui? Que está aqui em cima? Retro ou data show? E o que ele está projetando? Uma imagem. A visão projetada, o que é? É o modo como você deseja que os outros te vejam. Diga comigo: visão projetada é o modo como eu desejo que os outros me vejam. Então, dentro daquele computador tem várias imagens, mas nós estamos querendo que você veja agora essa imagem. Tira o versículo, deixa só a imagem. O que tem naquela imagem? Tem uma Bíblia e uma lâmpada. Por quê? Nós estamos pregando sobre lâmpada. Então tem uma ali, lâmpada. Suponhamos que eu vou pregar agora sobre leão, o leão da tribo de Judá. O que vai projetar? Vamos ver. Um leão. Então nós podemos projetar o que nós quisermos. Então você tem uma visão projetada. O que é isso? Você fica o tempo todo na visão projetada, pensando: eu vou na casa daquela pessoa, eu vou visitar aquela pessoa, eu vou estar com aquela pessoa. Deixa eu pensar como eu vou falar, como eu vou agir, porque eu decido de que forma eu quero projetar a minha imagem. Eu decido como quero que o outro me veja. Nem todas as pessoas conhecem você de fato. A maioria delas conhecem você a partir de uma visão projetada. O que é uma visão projetada? Eu decido o que eu quero projetar. O que é uma visão projetada? Eu decido o que eu quero projetar, e o outro vê aquilo que eu decidi projetar. Diga comigo: visão projetada. Você é um retroprojetor. Diga: eu sou um data show. Visão projetada é: eu decido que imagem eu vou projetar. Você está deixando o outro ver quem você é de verdade? Sim ou não? Não. Você está deixando o outro ver só aquilo que você quer projetar. Então a maioria dos nossos relacionamentos é baseada na visão projetada. Não, peraí, o que vão pensar de mim? Peraí, deixa eu ver aqui. O que eu vou projetar? Verdade ou mentira? Que bom que vocês são sinceros. Porque a própria psicologia que está falando isso. Então a gente fica todo o tempo pressionado, pensando: deixa eu ver o que eu projetar aqui, deixa eu ver o que eu quero que o outro saiba de mim. Às vezes você projeta algo que você não é, ou às vezes você projeta aquilo que você é, mas só parte disso. É superficial, não é tudo. Então, visão projetada é o modo como você deseja que os outros te vejam. Segunda, visão percebida. A visão percebida é como os outros veem você. Você já viu, por exemplo, uma pessoa chegar e falar assim: uau, você é tão legal, quero ser tua amiga. Eu não sabia que você era tão legal. Por quê? Porque essa pessoa, quando olhou para você, ela teve uma visão percebida. O que é uma visão percebida? É o modo como alguém te vê. E a pessoa pode te ver de um modo que você realmente não é. Por quê? Por má interpretação dela. Ou porque você projetou algo que você não é, ou projetou só parte, ou porque é a interpretação dela que foi errada. Então a visão percebida é como os outros te veem. A pessoa: eu não sabia que você era assim. Eu tinha uma perspectiva em relação a você. Eu pensava que você era desse modo, e você não tem nada a ver com aquilo que eu pensei. Isso é uma perspectiva e não uma realidade. Qual é a terceira visão? A visão real. O que é a visão real? É quem você realmente é. Essa terceira visão é a que menos utilizamos.
e é a que menos alcançamos no outro, de perceber no outro quem realmente o outro é. A maioria do nosso dia a dia e relacionamento é baseado numa visão projetada e numa visão percebida. E com as redes sociais isso potencializou mais ainda as duas visões. Então eu te pergunto, vamos fazer o dever de casa. Estevão, cheio do Espírito Santo, pregando o Evangelho e corrigindo os homens no Sinédrio, e estes homens olham e falam: não, o que ele está pregando não é de Deus, vamos matá-lo. Pedro, ele estava olhando para o céu e tendo uma visão, dentro dos 3 que eu ensinei, ele estava tendo uma visão real. O que ele estava pregando era, o que ele estava carregando era, o que ele estava vendo era, e aqueles que estavam querendo matá-lo, estavam tendo uma visão projetada e percebida. Por isso, eles não tiveram olhos bons, olhos maus. Eles não tiveram olhos e tiveram olhos. Que tipo de visão você de fato quer ter de Deus e do seu irmão? Que tipo de visão você quer liberar a partir de hoje no teu relacionamento com Deus e com os outros? Nós somos tão enganados no nosso coração, que a maneira como a gente age com os outros, liberando uma visão projetada, a gente faz com Deus. A gente tem uma visão com os outros projetada e tem isso com Deus. Deus, me perdoe de algum pecado que eu possa ter cometido. Aí Deus fala assim: não é um pecado que você tenha cometido, é esse pecado aqui que você cometeu, ó. Fala o nome do pecado, fala. Eu conheço a intenção do teu coração. Fala que você fez de caso pensado. Fala a visão real. Fala quem você é de verdade. Fala para mim. Nós estamos tão acostumados a ter um relacionamento baseado numa visão projetada e numa visão percebida, que nós não conseguimos nem ter uma visão real de Deus, e nem achar que Deus pode ter uma visão real de nós. A Bíblia diz: eu é que sei que pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Por que ele está dizendo isso? Porque tem gente que pensa que Deus pensa mal dele, porque ele pensa mal de todo mundo, ele desconfia de todo mundo, ele suspeita até da sombra dele, suspeita de todo mundo. Ele acha que Deus vai ter uma visão projetada e percebida dele. Não, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, meu irmão, Ele tem uma visão real de quem nós somos. Deus sabe toda sujeira, Deus sabe toda podridão, Deus sabe toda a intenção lá do íntimo, Deus sabe toda mentira, Deus sabe de toda manipulação, Deus sabe de todo converseiro. Mas Ele olha e fala: eu estou disposto a te perdoar e te dar uma oportunidade. Mas essa oportunidade só está válida se você parar de ter uma visão projetada, parar de ter uma visão percebida e falar realmente quem você é. Uma pessoa foi falar comigo essa semana, e a gente, pela experiência que vai adquirindo ao longo do tempo, maturidade, pela unção, que é a capacitação de Deus, a gente ajuda. Essa é importante em algumas coisas. E ela começou a me enrolar. Não, sabe o que é? Eu queria pedir que você me abençoasse nisso, para fazer isso. Eu falei: porque Deus falou comigo isso. Eu falei: mas Deus falou com você uma coisa, 6 meses depois Deus falou outra coisa que não tem nada a ver com aquela coisa que Ele falou antes. As pessoas têm um hábito de falar assim: Deus falou, porque se alguém falar Deus falou, ninguém pode questionar. Deus falou comigo. Eu falei assim: fala a verdade, Deus falou com você,
Ou você está com vontade de fazer isso. Não, sabe o que é? Nós estávamos orando, a idade espiritual aqui em casa e tal, e tudo mais. E eu senti, minha esposa sentiu, todo mundo sentiu. Nós estávamos no mesmo espírito e tal, e Deus falou. Aí eu pensei, ou eu deixo para lá, que eu sabia que Deus não tinha falado. Como é que você sabia, apóstolo? Experiência, discernimento, sabedoria do céu, revelação. Ou eu deixo para lá e deixo a pessoa quebrar a cara, ou eu, por amor, como um pai, ensino. Aí eu falei de novo, vou te perguntar mais uma vez, eu quero que você seja direto. Deus falou com você, ou é algo que você tem vontade? Deixa eu te falar, se a pessoa falasse assim, olha, eu estou com vontade de fazer isso, e não é algo errado, não é algo que quebra um princípio, tem algum problema dela falar que ela está fazendo por vontade própria, e independente de Deus estar falando ou não, tem algum problema? Não. Mas a pessoa, para validar o que ela está fazendo, não se questionar, não, Deus falou. Eu falei, e aí? Sabe o que é? Aí já engasgou. Não foi bem assim, tudo, a gente fez isso, aquilo, tal, a gente gostou, a gente queria fazer assim. Falei, tá vendo? Precisava fazer isso, precisava falar que Deus falou, precisava fazer isso é sério. Você está usando o nome de Deus em vão, você está falando que Deus falou uma coisa que não falou, é uma coisa que você está com vontade de fazer, pronto. O que tem de errado nisso? A pessoa estava querendo transferir para mim uma visão projetada, para mim ter uma visão percebida, mas eu olhei e tive uma visão real, mesmo a me ocultando, porque eu vi com os olhos espirituais. Coloca aí, por favor, Samuel. A Bíblia fala que o homem espiritual, ninguém pode discernir ele. Sabe o que é isso? Quando você é uma pessoa carnal e está relacionando com alguém espiritual, você não consegue entender, você não consegue discernir, você não consegue ter a revelação do porquê que ele está fazendo, ou do porquê que ele não está fazendo. Mas a Bíblia fala que o homem espiritual, por ninguém pode ser discernido, mas ele discerne todas as coisas pelo Espírito. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus. Não é esse texto, a não ser o Espírito de Deus. É o texto que fala do homem espiritual e do homem carnal. E a Bíblia fala que o homem carnal, o homem natural, ele é discernido por todos. Ele é discernido pelo homem espiritual. Alguém olha e fala assim, já está agindo na carnalidade, olha lá. Por quê? Você está tendo uma visão real de que a pessoa está agindo na carne, de que a pessoa está agindo por intenção. E ela fala, não, eu orei, aleluia, glória a Deus, e Deus me revelou isso. Mentira. Fala a verdade. Fala assim, não, eu estava com vontade de fazer isso, estou querendo fazer, o que você acha? Quantos estão entendendo? Deixa eu ver aqui. Primeira Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Está muito alto o som? O homem espiritual, ele não pode ser discernido por ninguém. Você vai olhar e falar assim, eu não estou entendendo aquilo lá é loucura, não é possível estar fazendo um negócio desse. E aí? Pelo fato de você ser espiritual, ninguém está entendendo, é você que está errado? Está errado quem não entende, está errado quem não teve a visão. Você imagina se um homem espiritual tivesse que justificar tudo que ele faz. Imagina Jesus, olha, eu vou explicar para vocês por que eu vou ter que morrer na cruz agora. Senta aí todo mundo. Um homem espiritual não deve desculpas para um homem natural. O que é um homem espiritual e o que é um homem natural? Um homem natural caminha pela sua própria natureza, e um homem espiritual caminha pela visão espiritual. O que é ter um ponto de vista? É ter a vista de um ponto. O que é ter uma visão espiritual? É ter uma visão geral.
Eu não quero um ponto de vista. Eu não estou defendendo um ponto de vista, eu estou defendendo a palavra. Seja espiritual, caminhe de forma espiritual. Você tem muitas justificativas para viver do jeito que você está errado. Você tem inúmeras expectativas para continuar sendo natural e carnal. Mas existe uma única justificativa para você ser espiritual: seja obediente à visão celestial. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, com grandes trevas você vai estar. Senhor, dá-me olhos espirituais para que eu possa ver, Senhor. Dá entendimento. Abre os meus olhos espirituais. Começa a orar por você. Coloca a mão nos teus olhos, olha por você agora. Tenha agora compaixão de você mesmo e ora. Fala: Senhor, que miserável que eu sou. Eu preciso de ter visão espiritual. Como miserável eu sou, Senhor, me ajuda. Abre os meus olhos. Abre, Senhor. Me dá uma visão espiritual. Eu não quero ter uma visão percebida. Eu não quero ter uma visão projetada. Eu quero ter uma visão real, para que eu não seja enganado, para que eu não seja iludido. Não é o ponto de vista que você tem em relação à Bíblia, não é o ponto de vista que você tem em relação a Deus, é ter olhos espirituais para ver, que as escamas caiam dos seus olhos. A Bíblia diz: se os teus olhos forem bons. Agora a Bíblia também fala: se os teus olhos te levam a pecar, o que a Bíblia diz? Arranca. Qual o tipo de visão que está te levando para um caminho de perdição, que está levando você para uma cegueira? Eu estou aqui, desde quando eu vi Jesus a primeira vez, fui batizado no Espírito Santo, estou aqui pregando o Evangelho, ganhando alma para Jesus. Estou aqui, na mesma pegada. Já teve gente que ficou na beira do caminho, já teve gente que desviou, já teve gente que duvidou da fé, apostatou. Eu estou lá. E você? Jesus te chamou um dia. Jesus chamou você. Ele te deu uma visão celestial, de ser fiel a Ele, temente a Ele. Se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranca-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos, do que tendo os dois ser lançado no inferno. Arranca da tua frente aquilo que está comprometendo a tua visão celestial. Diga comigo: visão projetada, visão percebida, visão real. A maioria dos nossos relacionamentos está na visão real. Seja sincero. Faz assim. Tem que mudar isso. As pessoas amam mais alguém que tem uma visão projetada do que alguém que tem uma visão real, porque as pessoas não amam a verdade. A verdade dói. Libertação dói. Crescer dói. A amizade no padrão do mundo é alguém que te apoia em tudo, é alguém que diz: segue o teu coração. Mas a Bíblia diz que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Qual o tipo de visão que você tem? Uma visão que o Evangelho que te confronta, que te leva a se libertar, que te leva a ter uma visão realista, ou uma visão projetada? Eu orientei essa pessoa que eu te falei. Aí ela falou assim: olha como é que nós somos difíceis. Ela falou: aí, como eu não deixo nada, por isso que muita gente não gosta de mim. Eu sei disso, mas Jesus gosta. Isso já é suficiente para mim. Aí a pessoa falou: não, desculpe a minha má colocação. Aí eu fui de novo, falei: de novo você está errado. Você não colocou uma má colocação, você omitiu uma informação diferente, você não falou a verdade.
A pessoa não falou a verdade, omitiu, ainda falou: desculpe a minha má colocação. Como nós somos difíceis de reconhecer, irmãos. Está mais preocupado com a visão projetada, com a visão percebida, do que a realidade. Não, realmente eu errei, me perdoa, eu não quis falar porque eu fiquei com receio de ser julgado, de sei lá, de pensar algo ao meu respeito. Como as pessoas estão tão comprometidas com a reputação delas, mais do que com a libertação. É por isso que a vida das pessoas não muda, por isso que a vida financeira não muda, por isso que a vida sentimental não muda, é por isso que o físico não muda. Tem alguma coisa errada, tem uma legalidade. Enquanto você não tiver uma visão real de você, e uma visão real de quem Ele é, e falar: olha, aqui está a realidade, nada vai mudar. A Bíblia diz, lá em João 4, sobre a mulher samaritana. Ela fala: como sendo o Senhor homem, judeu, pede a mim que sou samaritana água para beber. Ela está tendo uma visão de Jesus, o quê? Percebida. Ela olhou e falou: está vindo aí mais um homem. Quantos homens aquela mulher teve? 6. Ela falou: está vindo mais um homem. Jesus é mais um homem? Jesus é mais alguém? Ele é o Filho de Deus. E aonde Jesus chega, a vida de alguém vai mudar. Mas aquela mulher, Jesus chega e fala: me dá uma água. Ela pensou: é mais um homem aí chegando, mais um aproveitador, mais alguém que vai me julgar, mais alguém que deve estar dando em cima de mim. Mais um. Aí ela tem uma visão percebida. O que é isso? Uma visão a partir daquilo que ela percebeu. Porque quem sempre tem uma visão projetada vai achar que o outro sempre está tendo uma visão projetada também, e sempre vai ter uma percepção, vai perceber no seu ponto de vista. Como o Senhor, sendo homem e judeu, fala comigo que sou samaritana? Mas a resposta de Jesus para ela foi, no verso 10: se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem é que te pede. Sabe o que Jesus está mostrando para ela? Para de ter uma visão percebida e ter uma visão real de quem eu sou. Aquela mulher teve tantos relacionamentos, e em cada relacionamento ela tentava consertar o que deu de errado no relacionamento interior. E por que sempre dava errado? Porque ela nunca tinha um relacionamento baseado na realidade, mas um relacionamento baseado naquilo que ela projetava para o outro. Você pode projetar ser uma pessoa para alguém durante muito tempo, mas você não pode fazer isso todo o tempo. Uma hora isso cai. Uma hora as pessoas vão ver que não condiz. Deus não quer de nós uma visão projetada ou percebida. Ele quer realmente quem nós somos. Um coração inteiro, íntegro. Ele falou: se você tivesse o dom, a palavra dom ali de Deus é vida no Espírito, é uma visão espiritual. Se você já tivesse uma percepção espiritual, você teria uma visão real, que eu não sou mais um homem, mais um judeu, mas o homem que vai mudar a tua história. Olha para o teu irmão e diga: você sabe, você percebe quando Jesus está chegando. Você percebe, irmãos, quando o Espírito Santo está no lugar? Nós fomos fazer uma visita hoje, e teve um momento da gente ouvir as pessoas, elas estavam falando, e foi necessário, e ouvindo a história das pessoas, que era necessário saber, e gerou até gratidão no nosso coração a Deus, de saber de onde Deus tirou o que Deus estava fazendo. E de repente eu fiquei uns 5 minutos quieto, eu senti a presença do Espírito Santo chegando. Mas como assim? Ele já estava em você, claro, ele já estava em nós, dentro, agora ele está sobre, se manifestando, se movendo. E eu senti a presença, eu fiquei quieto. Aí de repente a minha esposa falou: você não vai orar? Eu falei: já estou orando, já faz 5 minutos que eu estou orando, porque eu estava orando aqui dentro. E ele falando para mim o que ia acontecer ali. Ele falou para mim até a música que eu tinha que colocar no celular.
Eu coloquei a música, o Espírito Santo falou para mim: não fala com ninguém, dobra os seus joelhos, coloca a tua cara no pó. E eu dobrei meus joelhos, coloquei a cara no pó e coloquei aquela canção. No final estava todo mundo chorando e todo mundo sentindo a presença de Deus, e ninguém estava falando mais nenhuma palavra. Até a criança estava quieta assim, porque a presença de Deus chegou. E eu percebi. Você percebe quando eles vêm? Você percebe quando ele está se afastando? Sansão não percebeu, porque Sansão tinha sempre uma visão percebida das pessoas e sempre projetava uma visão de quem ele era. Em vez de ele falar: eu sou um nazireu de Deus, eu sou consagrado, ele começou a olhar para as mulheres, ele começou a querer seduzir, ele começou a querer usar a unção que tinha para atrair pessoas. Ele começou a achar que podia administrar isso. Deixa eu te falar, a gente não pode administrar isso, a gente tem que se render. Aí um dia veio os inimigos e falou: vou mais uma vez. Sabe aquele negócio? Eu não estou buscando a Deus, não estou fazendo nada certo, mas mais uma vez Deus vai me dar livramento. Deus é bonzinho, Deus é bonzinho, Deus é misericordioso. Mais uma vez Ele vai lá, Ele vai fazer, Ele vai me dar uma ajuda. Aí diz: não sabia Sansão que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Sansão viveu tanto na visão projetada que ele perdeu a noção da realidade. Se você tivesse o dom de Deus e soubesse quem é que te pede água, então você que me pediria e eu te daria água viva. Aumenta um pouco. Água viva, que no original é o zoé de Deus, vida no Espírito. Ela não pediu para ele, e muito menos queria dar a água que ele pediu para ela, porque ela não tinha visto quem ele era. Pessoas que estão vivendo no superficial, num relacionamento baseado em visões projetadas e percebidas e não reais. Eles têm relacionamentos superficiais com Deus, tem uma noção, uma perspectiva, um ponto de vista, uma opinião a respeito. A Bíblia diz, 1 João 3:2, 1 João capítulo 3 verso 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo assim como Ele é. Tem pessoas que têm uma visão projetada de Deus, aquela pessoa que apanhou a vida toda, e a mãe falava: ó menino, a avó falava: ó menino, você vai apanhar. O vô falava: menina, você vai apanhar. Ó, Deus está vendo, você vai para o inferno. Ela cresce com uma visão projetada de Deus, o quê? De um Deus com um cajado desse tamanho na mão, no trono. Está acontecendo isso comigo porque Deus está me castigando. Uma visão real, uma visão projetada. Por isso ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Tem como colocar os outros deuses diante dele? Está no mesmo páreo? Ele está falando de outros deuses no sentido de outros deuses adorados na terra? Não, ele está falando do quê? Quando você tem uma visão projetada de quem Deus é, e não de fato de quem Ele é, uma visão real, você está chegando diante de Deus com uma visão de quem Ele é, projetada. Você está tendo uma visão de outro Deus diante do autêntico Deus. Baseado, o que você pode basear nesse texto, apóstolo? Jó: eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos, eu tinha uma projeção, eu tinha uma ideia de quem você era, agora de fato eu tenho uma visão real. Às vezes você está querendo se livrar da provação, e é na provação que você vai ter a visão real de quem Deus é. É lá que você vai conhecer a Deus, não de ouvir falar.
Você imagina se a igreja fosse assim? Irmãos, vamos fazer uma votação para ver o que nós vamos fazer. Se nós vamos fazer uma intercessão amanhã. Aí eu tenho um ponto de vista. Aí eu penso assim, imagina se a igreja fosse democracia. Todo mundo sabe o que deve ser feito. Todo mundo tem uma ideia melhor de como poderia fazer o que eu estou fazendo. Só que tem o seguinte, eu não estou aqui defendendo o meu ponto de vista, estou aqui defendendo uma visão celestial. Você tem uma visão celestial? Essa visão está em uniformidade, unidade com o que nós cremos. Então vamos caminhar juntos. Por isso que diz, como andarão juntos se não estiver de acordo? É visão. Diga, visão determina o meu futuro. 1 Coríntios 13, 12 diz assim: agora portanto enxergamos apenas como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. O que nós temos experimentado ainda está muito longe de fato de vermos realmente o que Deus é e quem Ele é, porque não temos um corpo glorificado. A nossa carne, ela é tão inimiga do Espírito que ela impede de termos uma visão clara. É por isso que há muitas opiniões, há muitos deuses, há muitas igrejas, há muitas coisas, há muita desunião, porque cada um está defendendo o seu ponto de vista. Mas quando recebemos um corpo glorificado, nós vamos ver realmente como Ele é, com os nossos próprios olhos. Não vai ser ninguém contando para a gente vai ver. Eu quero encerrar dando 2 exemplos para você. Amém? Quem está comigo? Quem pega essa palavra? Gênesis capítulo 21. Conta a história de Agar. Há muitos que agem como Agar. Nós sabemos que Abraão ele teve um filho com Sara, que era o filho da promessa, e teve filho com Agar, que era egípcia. E aqui no capítulo 21, a partir do verso 10 diz: então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro como o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa do seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a tua descendência. Mas também o filho da tua escrava farei uma grande nação, porque ele é o seu descendente. No 14 em diante, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão, odre com água, pôs sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando rumo ao deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino, olha aqui, irmãos, Agar colocou o menino debaixo de uns arbustos e se afastou, e foi se assentar em frente à distância de um tiro de um arco, porque dizia em seu coração: assim não verei o menino morrer. Nós sabemos, eu não quero entrar porque é muita coisa. Abraão tinha uma palavra da promessa, que o filho dele seria numeroso na terra. Só que ele comete um erro e deita com a escrava, sugerido pela esposa: eu não consigo engravidar, quem sabe o teu filho vai ser aqui da escrava. E ele deita com ela. Naquela época não era errado fazer isso, mas foi errado porque não era com ela que ele teria o filho da promessa. Deus prometeu que seria de Sara. Naquela época os homens tinham mais de uma esposa. Não foi um caso de infidelidade, foi infidelidade no sentido dele não confiar na promessa e tentar ajudar a Deus. Como Deus não volta atrás de sua palavra, ele falou: olha, você tem que ficar com Sara, com Isaque, que é com ele que eu vou cumprir a promessa da terra, mas o outro também é teu filho, eu não vou voltar atrás, eu também vou derramar herança sobre ele. Só que ele tem que ir embora, não dá para ter 2 herdeiros na casa. E ele fala para
para Abraão: faz o que Sara está falando. E ele coloca um odre com água e um pouco de alimento, e eles entram deserto adentro, a mãe somente e o menino. Agar entra no deserto com o filho. Quando ela vê que acabou a água, ela está no deserto. Imagina você, uma mãe, você vê o teu filho com você, dependendo de você para sobreviver. Acabou a água. Ela pensou: esse menino vai morrer, então vou deixar ele bem longe de mim, debaixo daquele arbusto, para que quando ele morra eu não possa ver a morte dele. Muitas vezes nós estamos tão focados na dor, na perda, tão acostumados a perder a vida toda, que nós não conseguimos olhar com os olhos espirituais, não conseguimos ver a realidade, não conseguimos ver que Deus está no comando e no controle de tudo. Então aqui diz: assim não verei o menino morrer, no final do 16. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e o segure pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água e deu a beber o menino. E Deus estava com o menino, que cresceu e morou no deserto e se tornou flecheiro, e ele morava no deserto de Parã. E a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Olha, havia ali perto dela o que? Um poço. Ela viu o poço? Não. Teve que Deus falar: o que você está sofrendo? Não, o meu filho vai morrer. Não, eu vou cuidar de você, do teu filho. Que projeção é essa que você tem de mim? Que imagem que é essa que você tem de mim? Que eu vou colocar uma mãe com um filho no deserto para morrer? Eu vou te sustentar. Mas cadê a água? Levanta, pega o menino. Cadê? Olha ali na tua frente. Pega um balde, pega o odre que está vazio, enche de água. Tem um poço aí. Querido, às vezes a nossa visão está tão focada na dor, na perda, que a gente não vê que no meio do deserto tem um poço do nosso lado. Ela estava deixando o menino morrer ali, pronto já para decidir, falar: vai morrer, eu não quero nem ver, então eu vou me afastar. Deixou ele debaixo da sombra, debaixo de um arbusto, e se afastou. A gente está tão, o inimigo está nos contaminando tanto. Ninguém me ama, ninguém preocupa comigo. Cadê a igreja nessas horas? Aonde estão as pessoas? Todos te abandonaram. Você vai morrer no deserto. Vida, morte, vida cruel. Deixa o menino para morrer. Ninguém faz nada, nem Deus, ninguém escuta. Deus falou: ei, o que está acontecendo com você? Eu estou ouvindo o menino chorar, eu estou ouvindo o menino ali. Eu enviei um anjo para te direcionar, para abrir teus olhos. Olha aqui o poço aqui na tua frente. Existe um poço perto de onde você está morrendo, mas você não consegue ver, porque a tua visão está projetada e definida para ver o fracasso. Mas Deus hoje quer abrir os teus olhos para ver a realidade e ver a saída, e o poço no meio do deserto, aonde não tinha aos teus olhos. Há muitos que estão como Agar: eu vou morrer. Vai morrer na beira do poço, vai morrer do lado da onde tem a resposta. Precisou ele abrir os olhos dela. Por que abriu os olhos? Porque os olhos dela estavam o quê? Com escamas. Por isso que eu falo de novo: Senhor, que miserável que nós somos, como carnais nós somos, como nós somos murmuradores. Senhor, abre esses olhos aqui para ver o poço que está bem do meu lado, eu não estou vendo. Abre, mostra a saída, Jesus. Você está tão cansado de tanta perda, de tantas notícias ruins, que quando toca o telefone você olha e fala: não, já é alguma coisa ruim, já é algo que vai acontecer. Eu sabia. Ligar essa hora da noite é alguém que morreu, eu sabia. Ei, Agar, levanta, pega o menino, porque Deus vai abrir os teus olhos, e o anjo que Deus enviou vai te conduzir até o poço. E a vida daquele menino foi guardada por Deus no deserto, e Deus cumpriu o que prometeu, se tornou também uma grande nação. Muitas vezes perdemos a nossa fé, porque temos uma projeção de Deus baseada em nossas dores, não baseada em sua palavra.
Deus não é como homem, Ele não mente para você e nem para mim. Ele não esquece do que falou. Ele é fiel. Aleluia. Diga, Ele é fiel para cumprir toda a sua palavra. Você pode glorificar a Deus por isso? Obrigado, Jesus. Quero terminar dando outro exemplo de visão. Lucas 23. A partir do verso 39 fala sobre dois malfeitores. Jesus estava crucificado. Havia dois homens no cenário. Jesus no centro. Cada um teve uma visão diferente. Fala assim: eu posso estar no mesmo cenário, ao lado de Jesus, e não ver o que o outro vê. Só se os meus olhos forem bons. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando vier o teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo a você, que estará comigo hoje mesmo no paraíso. Uau! Dois homens, um ao lado de Jesus, um ao outro lado. Quantos foram salvos? Só um. Só foi salvo aquele que teve olhos bons. Lâmpada que direciona. A lâmpada direcionou ele no momento exato para o caminho certo, que determinou uma eternidade para ele. O outro, que quis andar em trevas, determinou uma condenação eterna. É possível estar do lado de Jesus e ter uma visão definida, projetada e não real. Aquele homem olha e fala: esse cara do meu lado, todo açoitado, furado, machucado, fala que é o Filho de Deus? Então se ele é o Filho de Deus, prova aí, faz alguma coisa. O outro olha para Jesus e não o vê como o outro vê. Não olha assim: ele é igual a mim, está aqui também, todo machucado. Irmãos, talvez você não consiga entender a profundidade disso. Você já imaginou você ser um malfeitor a vida toda, e na hora que você é condenado à morte, você olha para o lado, e o que está condenado à morte do teu lado, igual a você, mesma sentença, você fala: pera aí, ele é diferente. Esse homem conseguiu ver o que muitos que andaram do lado de Jesus a vida toda, fazendo milagre e tudo mais, não viram. Ele conseguiu ter uma lâmpada acesa e ter uma visão celestial, e falar: uau. Ele reconheceu que Jesus era o Messias. Ele reconheceu que ele, depois da morte, ia viver. Ele reconheceu que Jesus era rei de um reino. Ele reconheceu que Jesus era inocente. Ele reconheceu mais, irmão, do que os discípulos que andaram do lado, cara a cara. Sabe o que significa? Que a sua visão não se baseia no ponto de vista que você está. Não depende de um ponto geográfico, de estar mais perto, ou de uma visão mais... é porque eu não estava tão perto, eu não sabia. A tua visão está ligada com a pureza do teu coração, com a identidade, a ligação espiritual que você tem. Quando você deixa de ser carnal e se torna espiritual, você vê. Porque o espírito, ele não precisa de uma posição privilegiada para ver. Ele só precisa ser espiritual e não carnal. Tem tantas coisas, tantas intenções, interesses pessoais, que são pontos cegos na nossa visão espiritual. Aquele homem falou: ele não precisa se justificar, nós merecemos esse castigo, ele não. Quando o Senhor for para o teu reino, lembra de mim. Jesus olhou: hoje mesmo estarás comigo
no paraíso. Quanta gente aí levantando a mão, eu confesso, Senhor Jesus, como meu Salvador, e no coração nunca foi. Esse homem não fez essa confissão assim, dessa forma. Em nome de Jesus eu confesso que Jesus, ele só falou: olha, eu reconheço que você tem um reino, reconheço que você é um rei, reconheço que você é inocente, reconheço que você não tem pecado, reconheço que você é um filho de Deus, reconheço que você vai estar vivo no paraíso, e quando você estiver lá, lembre de mim. Ele acabou de crer com o coração e conversar com a boca, falou: você vai estar comigo lá hoje. Porque uma visão espiritual determina o meu futuro, vida ou morte, salvação ou condenação. Não é uma religião, não é eu frequentar uma igreja há tantos anos. Nicodemos, você é doutor da lei, você estuda a lei e você não conhece das coisas espirituais. Você não consegue me explicar sobre novo nascimento. Você defende tanta lei, você é um defensor da lei, você não entende das coisas do Espírito, Nicodemos. Irmão, preste atenção, em todo o tempo o problema de Jesus não foi com os ímpios, não foi com aqueles que não criam, foi com aqueles que diziam estar servindo a Deus, irmãos. E hoje não é diferente. Entenda de que lado você vai ficar, que olhos você decide ter, o que você quer viver. Você quer continuar projetando? Você quer continuar agindo como criança? Ah, me viram fazer um negócio errado, deixa eu disfarçar agora, deixa eu sair, deixa eu ir embora, para ninguém ver que eu estava ali no lugar errado, na hora errada, com gente errada. Você quer continuar a ficar defendendo reputação? Você quer continuar defendendo uma visão projetada? Ou você quer ter uma visão real do céu e quer ser verdadeiro com o céu hoje? Dizer: ó, esse sou eu. Chega de visão projetada, chega de uma visão percebida. Nem estou preocupado em projetar uma coisa, nem estou preocupado com o que os outros percebem a meu respeito. Eu estou preocupado em ser realista, verdadeiro diante de Deus. Falar: está aqui meu pecado, está aqui meu erro, me perdoa, me cura, me limpa, me sara, me restaura, me salva. Porque a Bíblia diz: um coração quebrantado e compungido tu não desprezarás, tu não rejeitarás. Os olhos do Senhor percorrem por toda a terra para revelar aqueles cujo coração é totalmente seu. Buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscares de todo o coração, e deixarei ser achado por vocês, diz o Senhor. Se coloque de pé no teu lugar, ore pelos teus olhos, ore por uma visão espiritual, ore por uma visão celestial. Peça ao Senhor que te dê olhos espirituais, que te dê uma visão espiritual, que abra os teus olhos, que caia as escamas. Não defenda o seu ponto de vista, não se trata sobre a tua opinião. Que se caia as escamas. Pare de se preocupar em projetar uma visão. Pare de se preocupar em dar uma boa impressão. Quem é você? Caia as nossas escamas, abra os nossos olhos. O faraó ficou tão cego, tão obstinado. Obstinado é quando alguém fica cego e vai até as últimas consequências naquilo que acredita ser o certo, e ele perdeu tudo. O pior momento de um ser humano é quando Deus entrega a sua própria vontade. Mas aqueles que desejam ser salvos, eles falam: esse olho aqui não está bom, eu tenho que arrancar. Eu tenho que arrancar isso da minha vida hoje. Antes de você tentar falar do cisco do teu irmão, arranca a trave que está no teu olho, que impede você de ver claramente.
Só pode tirar cisco quem tem uma visão clara. Esse texto não fala como outros pensam. Você não pode falar do outro que você também tem um problema no olho. Não, ele está falando o seguinte: você já imaginou então, todo mundo que tem problema visual não pode ir no médico? Vai ficar todo mundo com os olhos ruins então. Hoje tem uma lei dentro da igreja: ninguém pode falar um do outro, ninguém pode corrigir. Quem está na condição de me corrigir? Tira a trave do teu olho e tentar tirar o cisco do teu irmão. Sabe o que ele está querendo dizer? Se santifica, busca a visão, esteja apto para você poder ajudar os outros, tirar o cisco que está atrapalhando a visão do outro. Não é no sentido, está todo mundo igual, então ninguém pode falar de ninguém. Não é isso não. É para um purificar, seja puro para purificar. A Bíblia fala que o limpo vai limpar mais ainda, mas o sujo vai se sujar mais ainda. Aquele cego à beira do caminho viu o que muita gente não viu: filho de Davi. E o povo falando: cala a boca, está atrapalhando aqui a pregação, atrapalhando. Ei, quem está me chamando de filho de Davi aí? Porque essa é a promessa de que fala de onde viria o Messias. Nem vocês me chamaram de filho de Davi, o cego chamou. Tem cego vendo mais do que quem enxerga. A visão espiritual é determinante para a nossa saúde espiritual e para a nossa eternidade. Diga comigo: visão projetada. Faz assim, visão percebida, estou fora. Fala, visão real. Fala: Senhor, eu quero ter uma visão real das circunstâncias e de quem Tu és. Ore agora por você. Ore agora por você. Oh Jesus, fez as escamas caírem. Nos dá uma visão real, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais. Nos dá visão espiritual. Tenhas compaixão de mim. Dá uma visão clara, Senhor. Dá entendimento. Toca nos meus olhos. Abra a nossa visão, amplia a nossa visão. Pois eu quero te Derrube as escamas. Que todas as escamas caiam. te ver. Queremos ver claramente. Quero te Queremos ver de uma forma clara. toca nos meus olhos. Pois eu quero te ver. Remova a expectativa e coloque uma visão realista. Eu quero te ver. Toca nos meus olhos, Jesus, pois eu quero te ver, Te ver. quero te ver, eu quero te ver. Desperta do sono espiritual. A Bíblia fala do sono espiritual. Sono fala de quem está com os olhos fechados. Desperta você que dorme, e Cristo te iluminará. Iluminar fala de trazer a revelação, a visão, o entendimento. Eu dou uma ordem que todo sono espiritual que está sobre as pessoas seja agora cancelado. Todo invernar, todos que entrarem em processo de invernar, agora acordem do sono espiritual. Dou uma ordem agora: despertem, despertem, desperta tu que dormes, e Cristo resplandecerá. Resplandeça, resplandeça, que a luz do Senhor resplandeça sobre você, nasça de sobre você. Senhor, nós oramos que haja um despertamento espiritual, que as escamas caiam, abra os olhos espirituais. Senhor, nós oramos por todos aqueles que nos ouvem, nos assistem e estão aqui também, e declaramos cura no corpo, na alma e no espírito. Damos uma ordem a toda doença,
a toda enfermidade. Agora, em nome de Jesus, toda impureza saia no nome poderoso de Jesus Cristo. Que toda doença, todo vírus, toda praga, toda bactéria retroceda e ordenamos que saia. Praga alguma virá sobre nossa tenda. O sangue de Jesus agora vem limpando todos os pulmões, vias aéreas. Senhor, levanta um muro de proteção sobre os teus filhos. Guarda a casa do teu povo, passa o sangue agora na casa dos teus filhos, o sangue de Jesus. Coloca anjos acampando ao redor do teu povo, livrando de toda doença, livrando de toda enfermidade. Cancelamos toda infecção, toda febre, toda gripe, todo vírus, toda virose, cancelamos na raiz, sai no nome de Jesus. Todo sintoma febril, toda infecção, agora em nome de Jesus. Problemas renais, problemas nas coronárias, no coração, cardíacos, diabetes, nós cancelamos, sai no nome de Jesus. Problema nos ossos, problema nos tendões, nas juntas, nos nervos, agora no fígado, no estômago, nos rins, agora nos ouvidos, nos olhos, na boca, saia no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda hemorragia, todo tumor, todo cisto, eu dou uma ordem agora que em nome de Jesus desapareça do corpo do meu irmão, da minha irmã. Toda paralisia, toda dor congênita, toda doença congênita, doenças genéticas, doenças hereditárias que a ciência diz que não tem cura, eu ordeno agora, sai no nome de Jesus. Toda perna menor, maior, todo braço menor, maior, todo problema na movimentação, na articulação, agora eu ordeno no nome poderoso de Jesus, saia deste corpo este mal, eu te ordeno. Todas as doenças, Ele é o Deus que te sara de todas as doenças, de todas as enfermidades. Ele é o Deus que te sara de todas as doenças, de todas as enfermidades, uma após uma. Ele é o Deus que te sara. Receba a cura no nome de Jesus. Toda opressão do inferno, todo problema de pressão alta, pressão cardíaca agora, sintomas de colesterol e ataque cardíaco, agora eu dou uma ordem, será cancelado, sai no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Todo problema nos nervos, músculos, agora haja agora a cura imediata. Eu dou uma ordem no nome de Jesus. Toda esterilidade eu cancelo no nome de Jesus. Esterilidade sai deste corpo. Eu declaro agora esse corpo agora fértil, esse homem fértil, essa mulher fértil, curada para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém. Quantos creem, aplaudem e glorifiquem a Jesus. Aleluia. Glória a Deus.